Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Estou lendo o Salmo 132. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, o pecador é chamado bem-aventurado quando ele tem a sua transgressão perdoada, quando o Senhor não lhe imputa pecado. É uma bem-aventurança. A salvação de Deus para o pecador é uma bem-aventurança. Quem aqui tem alguma dívida? Quem aqui tem alguma dívida? E não é que aquilo que nos preocupa mais é quando é que nós vamos terminar de pagar essa dívida? Quando a gente tem um carnê, né, que todo mês vence, às vezes a gente tem o dinheiro para pagar, às vezes a gente tem alguma dificuldade e a gente fica pensando. Então, é uma dívida que nós temos, que nós adquirimos aqui, que nós fazemos diante dos homens. Mas, se eu perguntar para vocês aqui, quem tem uma dívida para com Deus? Quem deve alguma coisa para Deus aqui? Eu vi um monte de gente levantar a mão quando eu perguntei se tinha dívida aqui, carnê de prestação, alguma coisa assim, mas não vi ninguém levantar a mão quando eu perguntei se tinha alguma dívida para com Deus. Alguém tem dívida para com Deus aqui? 1, 2, 3, 4. Quem mais? Só esses? A gente, normalmente, nós temos vergonha dos nossos pecados. Aquilo que a gente não quer que ninguém fique sabendo, a gente quer guardar para si, né? Mas nós estamos com isso fazendo uma dívida para com Deus. Nós estamos ficando cada vez mais endividados, cada vez mais endividados. E o que é que nós vamos fazer com os nossos pecados? O Evangelho, como eu já disse uma vez, é uma matemática. Eu devia um tanto, não tinha com o que pagar, não tinha de onde tirar essa forma de pagamento. Deus perdoou essa minha dívida. Bom, devia tanto, Deus perdoou, ficou zerado. Fiquei zerado, não devo mais nada. E agora? Como é que eu faço para ter um saldo positivo para com Deus? Vamos ler algumas passagens das Escrituras. Primeiro, Lucas, capítulo 7. Vamos ver uma pessoa que não teve vergonha de trazer os seus pecados para a pessoa correta, para a pessoa certa. Você está aqui nessa noite, talvez você foi trazido para cá por alguma curiosidade. Talvez você veio aqui porque você foi convidado. Talvez você venha aqui para ter conhecido, como me disse um senhor da cidade aí, para conhecer a religião do Xerim. Eu só quero falar que aqui não é a religião do Xerim. Nós não vamos falar, o Xerim era um pecador tal qual todos nós somos aqui. Ele conheceu o Senhor Jesus como Salvador e agora ele quer compartilhar isso com todos. E assim como Deus colocou na mão dos homens o Evangelho, nós estamos aqui falando sobre o Evangelho nessa noite. Nós queremos trazer o quê? Salvação. Nós queremos falar do perdão de Deus, da graça, da misericórdia de Deus para com o pecador, do amor que Deus tem para com o pecador. E nós não temos que ter vergonha das coisas de Deus. Nós temos que aceitar a nossa condição de pecador, como nos fala a palavra. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Não há distinção quando o versículo fala isso. Todos pecaram, homens e mulheres, pouco ou muito. Quem mais pecou aqui nesse salão? Não sei. Deus tem a conta certinha, exata. Quanto eu pequei? Deus tem a conta exata. Os pecados caíram todos lá, como nós já dissemos, nas costas do Senhor Jesus. A minha conta, depois nós vamos ler o versículo, foi cravada, o meu escrito de dívida, aquilo que eu devia para Deus, foi cravado na cruz, como se pegasse o meu carnê de dívida e pregasse lá na cruz de Cristo, a dívida dos meus pecados. Vamos ler em Lucas, então, Lucas capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Um fariseu, então, chamado Simão, convidou o Senhor Jesus para que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com um unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Simão havia convidado o Senhor Jesus então para saber quem era esse homem que estava fazendo milagre, estava fazendo coisas incríveis, estava fazendo maravilhas. Quem seria ele? E uma pecadora da cidade entrou no meio desse jantar e foi direto aos pés do Senhor Jesus. Ela não havia sido convidada. Ela era uma pecadora. Não fala aqui o que era essa mulher, provavelmente uma prostituta, nós podemos pensar. Ela vai direto aos pés do Senhor Jesus. Olha, uma pecadora. Esse homem está deixando uma pecadora se aproximar dele. Se ele fosse pelo menos um profeta, como nós estamos pensando, que ele está fazendo vários sinais, vários milagres, ele realmente saberia quem é essa mulher. Mas o Senhor Jesus sabia quem era a mulher, sabia quem era Simão
sabia quem eram todos aqueles que estavam assentados à mesa. O Senhor sabe todos quantos estão assentados aqui essa noite, quem são, como são, quantos pecados têm, tá? Quantos cabelos têm na cabeça. Não é preciso que eu diga, né, alguma coisa, que eu esconda alguma coisa do Senhor, porque a palavra fala que todas as coisas estão nuas e patentes, estão à vista daquele com quem devemos de tratar. Não adianta esconder nada de Deus. Em Salmo 139 fala bem isso: de onde me esconderei da tua face? Para onde eu fugirei? De Deus eu não posso esconder nada, e nem tenho que ter vergonha de nada. Vergonha eu tenho que ter dos meus pecados, sim, mas de me achegar a Deus, de me achegar à pessoa que realmente tem o poder de perdoar pecados. Tem uma coisa que o pecado estava fazendo nessa mulher: ele estava oprimindo muito ela. A dívida com que a gente não tem com que pagar começa a nos oprimir, mas essa coisa é uma coisa espiritual. O pecado oprime o homem, o diabo oprime o homem. Essa mulher estava passando mal espiritualmente. Ela sabia que era pecadora e precisava se livrar daquela carga, e precisava se livrar do pecado. E aonde é que ela iria fazer isso? Onde é que eu consigo me livrar dos meus pecados? Todos eles. Nós vemos aqui que não existe nem sequer uma palavra nessa passagem que a pecadora troca com o Senhor Jesus. Ela não fala nada. Ela só mostra que o coração dela estava partido por causa do pecado. Ela só se achega aos pés dele e começa a chorar. Derrama um unguento, que era uma coisa preciosa, que era uma coisa que trazia um cheiro bom, mostrando a gratidão que ela tinha por ele. E Jesus não fala nada, absolutamente nada. Mas ele estava sabendo que aquelas pessoas que estavam ali, sabendo que aquela mulher era uma pecadora, elas tinham que saber também que eles não estavam muito atrás dela, que eles, homens, mulheres, eram todos iguais a ela. Por quê? Em que sentido que eles eram iguais a ela? Eles tinham uma dívida. E qual é a chave dessa passagem? Duas pessoas deviam. Uma devia 500 e outra devia 50. Mas não tendo os dois com que pagar. A chave é essa: não tinha nenhum dos dois com que pagar. Então Simão estava pensando lá: olha, aquele homem lá, dizem que ele é, nem profeta ele é, porque ele nem sabe quem é aquela mulher. O Senhor Jesus estava sabendo o que estava se passando na mente de Simão, que Simão estava pensando que era mais justo do que aquela mulher que estava lá, porque aquela era reconhecidamente uma pecadora. Todos sabiam na cidade, corria-se a notícia pela cidade. Mas e Simão? Simão era um homem justo, ninguém falava mal de Simão. Era um fariseu, um homem que seguia a seita mais rígida do judaísmo. Ninguém tinha nada para falar. Talvez ele fizesse toda desse esmola, desse os dízimos, tudo certinho. Mas o Senhor Jesus sabia que Simão tinha uma dívida também. E como é que ele iria mostrar para Simão que Simão tinha uma dívida? A sabedoria de Deus é justificada pelos seus filhos. Fala no versículo aqui em cima, ó, antes da gente começar esse trecho. A sabedoria de Deus é justificada pelos seus filhos. Como que aquela mulher entrou ali? Como que aquela mulher sentiu? O Senhor Jesus atrai os pecadores. Ele veio
para salvar os pecadores. Esse foi o propósito dele. E o que ele fez aqui foi atrair os pecadores para si. Todos julgavam o Senhor Jesus que ele vivia com publicanos e pecadores. Mas era ali que ele tinha que estar mesmo, naquele meio. Ele tinha que buscar no que havia se perdido. Ele tinha que buscar o pecador. E não era no meio dos doutores da lei que ele tinha que estar. É no meio dos pecadores. Então Simão vai aprender aqui que ele também era devedor. E nós temos que aprender que nós também somos devedores. Quanto você deve para Deus? Agora vamos falar de novo, vamos fazer a pergunta de novo. Quanto você deve para Deus? Sabe isso que está no seu coração? Coisa que você não quer falar, coisa que você tem vergonha. Deus sabe tudo. Um versículo, pode guardar aí, um versículo no Salmo 62, 8. 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Essa palavra aqui, derramai perante ele o vosso coração. É como se eu pegasse um saco de batata aqui, cortasse ele e jogasse assim, esparramasse todas as batatas aqui. Eu ia aparecer todos os meus pecados, aqueles que eu sabia e aqueles que eu não sabia. Trazer o meu coração na presença de Deus. Mostrar para Ele quem eu sou. Senhor, sou um pecador. Sou um pecador. Assim como disse Pedro, quando conheceu o milagre do Senhor Jesus, ele disse para ele assim: ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pedro falou isso? Ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Mas essa mulher, será que os homens têm o vício de fugir de Deus e as mulheres têm o vício, a vontade de se aproximar? Será que isso é diferente? Porque Pedro disse assim: ausenta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas será? Cristo veio para buscar os pecadores. Cristo veio para morrer pelos pecadores. Ele não podia se ausentar de Pedro. Pedro tinha que se aproximar dele, tal como ele era. Como eu faço para me aproximar de Deus? Como essa pecadora fez? Será que Jesus diria para ela assim: olha, estamos numa situação aqui, estamos numa reunião de família aqui, estamos num jantar, faz o seguinte, se você volta para onde você estava, melhora o seu estado aí, para de pecar, e depois você vem e a gente vai ver o que vai fazer, a gente conversa depois. Não. Tal como estás, fala a palavra, tal como você é, com os pecados que você tem, você se achega a Deus e derrama o seu coração na presença dele e diz: Senhor, sou pecador, mas eu sei que eu tenho um Salvador. Não há pecado tão grande quanto o meu. E Deus pode responder: não há Salvador tão grande quanto Cristo. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa expiar. Não existe. Deus fez uma obra completíssima e trouxe salvação a todos os homens. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus quer que você saia daqui salvo. Se você não é salvo hoje, Deus quer que você saia daqui salvo, sem os seus pecados. E essa mulher não disse nada. Ela simplesmente esparramou o seu coração diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sabia da carga que ela tinha, sabia o que ela queria, o que significava aquele choro, contrição,
amargor, fel, alguma coisa. O pecado estava importunando ela. Ela não queria certamente aquela vida. Então ela vem aos pés do Senhor Jesus e não fala nada, só esparrama o coração diante de Cristo. E vai sair dali que jeito? Vai sair de que jeito? Vai em paz, a tua fé te salvou. E Simão? E Simão, o que aconteceu com Simão? Será que ele reconheceu que ele estava na mesma posição que ela? Será que será que o homem tem o direito de julgar a Deus? Porque Simão disse assim: se aquele homem fosse alguma coisa de Deus, ele fosse profeta, alguma coisa, ele bem que saberia. Será que ele tinha direito? Será que o homem tem direito de julgar a Deus? Falar assim: mas Deus, essa salvação de graça, quer dizer que se o homem for aí roubador, matador, tal, ele pode ser perdoado, e eu que sempre fui bonzinho, eu sempre tive fé, sempre falei com Deus, e eu não vou ser salvo só porque eu não criei? Não, não vai ser salvo. Porque não é você quem faz a salvação. Quem faz a salvação, quem perdoa pecados, é Cristo. É o único que pode perdoar pecados. E aquela mulher foi atraída pelo único homem que podia pagar os pecados dela. Quanto é a sua dívida para com Deus? 500 dinheiro ou 50 dinheiros? Quanto é? A gente, às vezes, fica pensando que o nosso procedimento, o nosso proceder, a nossa maneira, o nosso bom comportamento, eu não sou como aquela pessoa. Eu não sou. Se eu for fazer comparação aos olhos do homem, aos olhos da carne, eu me comparar com outra pessoa, eu sou excelente, sou ótimo, porque tem a parábola do fariseu e o publicano aqui na passagem. Podemos até ler a passagem do fariseu e publicano. Está Lucas 18:13, só um pedacinho a gente vai ler. O Senhor Jesus dá o exemplo então que subiram dois para orar, e no versículo Lucas 18:11, o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, esse homem que está aqui, esse que está do meu lado aqui, não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Graças te dou porque eu não sou como aquele homem pecador, adúltero, roubador, nem como esse publicano aí que rouba os judeus. Não, eu faço tudo direitinho. Mas não é isso que Deus quer ouvir da gente, que a gente faz tudo direitinho. Deus quer ouvir o que a gente não faz direitinho. Por isso que o Senhor Jesus veio para morrer pelos meus pecados, pelas minhas ofensas que eu fazia para Ele. Não só pecamos contra o homem, mas pecamos contra Deus também. Eu posso pecar contra uma pessoa,
Mas juntamente com isso eu posso pecar contra Deus também. Posso estar cometendo um duplo pecado. E o que a gente faz? Nós pecamos contra Deus. E isso vai indo para a nossa conta. Vai indo para a nossa conta, vai aumentando a nossa conta. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, então, sabendo do nosso estado, que não havia meio de eu sair, é como se eu estivesse numa areia movediça. Não tem jeito do pecador sair de uma areia movediça. Se alguém não estender uma vara para ele lá e puxar ele da areia, ele vai afundar na areia movediça. Ele vai morrer nos seus pecados. E o Senhor Jesus diz assim, ó: vocês estão pensando que aqueles lá sobre quem caiu a torre de Siloé e matou os 18, eram mais pecadores do que todos vocês que estão aqui me ouvindo falar? Que eles pereceram porque a torre caiu na cabeça deles, eles morreram? Então eles pensavam que isso era um juízo de Deus, porque Deus havia enviado esse juízo, e que eles eram pecadores, mas eles que estavam ali ouvindo não eram. O Senhor Jesus diz assim: todos vós, se não crerdes que eu sou, perecereis como eles pereceram. Então é uma questão individual. Cada um, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que, tudo que Deus faz é individual. Deus morreu por cada um de nós aqui, ó. Ele quer a confissão de cada boca aqui. O pai não pode ser a boca do filho. O filho tem que confessar os seus pecados. O pai não pode falar assim: puxa, meu filho, ele é desobediente e tal, perdoa, Senhor. Não. O filho tem que chegar aos pés do Senhor e falar: olha, eu sou pecador, estou perdido. E Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para colocar a vara e tirar o pecador do seu estado de perdição. Isso que o homem precisa entender. Ele está num estado de perdição e precisa ser tirado desse estado de perdição. E o Senhor Jesus é a indicação exata de quem o homem deve procurar. O Senhor Jesus está pronto a receber qual pecador que seja, homem, mulher, pequeno, criança, grande, velho, novo. Deus está pronto para perdoar, desde que haja vou me achegar a Deus, porque eu confio nele. Confiai nele, povo meu, porque ele está pronto para receber. Não temos que ter vergonha de Deus, porque ele conhece tudo. Se eu não quiser confessar aqui agora, se eu não quiser trazer minhas coisas na presença dele, no dia do juízo, se eu não crer no Senhor Jesus, no dia do juízo, ele vai trazer, vai passar o filme de tudo aquilo que eu fiz. Tem um livro das obras, vai estar escrito tudo lá, ó. Tintim por tintim, vai passar uma vírgula. O que eu vou fazer com os meus pecados? Eu vou lançar. Deus lançou os nossos pecados sobre Cristo na cruz, quando Cristo morreu, perdoando-nos todos os pecados. Mas existe uma outra passagem também que eu queria só comentar, que é da mulher adúltera. Eles trouxeram, aqui nós vemos uma mulher que provavelmente, a palavra não fala que era pecadora, para todo mundo conhecer, ela deveria ser, não estou falando que é, uma prostituta. E em João 8, os homens trazem uma mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante adultério, adulterando. Mas eles não trazem o homem, que o homem também estava adulterando. E aqui aparece essa pecadora, que era prostituta, mas os homens que se relacionaram com ela, quem são eles? Não aparecem aqui. E o Senhor Jesus, na passagem dessa mulher adúltera, em João 8,
Todos estavam querendo que Jesus tomasse uma atitude com respeito àquela mulher, e ele diz: aquele que dentre vós, que querem apedrejar essa mulher, que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Irmãos, ela foi pega em adultério, realmente estava em pecado. Tá, todo mundo queria que ela fosse apedrejada, porque a lei dizia que essa mulher deveria ser apedrejada, tanto ela quanto o homem. O Senhor Jesus diz: aqueles que estão aqui observando, que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que pegue uma pedra e atire contra ela. E foi saindo de mansinho, todos foram saindo de fininho, um por um, começando do mais velho, como fala, aquele que tinha mais pecado, aquele que estava mais carregado de pecado, até o mais novo. E só ficou Jesus e a mulher adúltera. Ele diz para ela: ninguém te condenou? Jesus sabia o pecado de cada um ali. Como ele sabia, quando ele disse para essa mulher que chegou-se a ele na casa de Simão o fariseu, ele sabia todos os pecados que essa mulher tinha. E quando ele disse para ela: vá em paz, a tua fé te salvou, ela realmente saiu em paz. Toda aquela dívida, toda aquela carga de dívida, o Senhor Jesus havia perdoado. E o Senhor Jesus disse para a mulher adúltera: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a palavra. Então nós temos aqui uma condição então de dois devedores. E nós vamos passar por uma outra passagem. Quando eu creio na obra de Cristo, que Cristo levou os meus pecados sobre a cruz e pagou o preço todo dele, derramou seu sangue, o preço de sangue foi a paga dos nossos pecados, o preço do sangue de Cristo, e que Deus aceitou isso como verdadeiro, ressuscitando dentre os mortos. O que acontece? Eu passo de uma condição de devedor para uma condição de saldo zero. Fico saldo zero, não devo nada. Mas como nós cantamos aqui, sou pecador, vou ser perdoado e também vou ter galardão. Nossa, então o meu saldo vai ficar positivo. Eu vou ficar positivo com Deus. Que bênção. Como é que eu posso sair de uma condição de pecador, né? Deus busca pecadores. Deus odeia o pecado. O pecado aborrece a Deus, mas Deus ama o pecador. Deus está interessado no pecador. Deus procura adoradores, nos fala em João 4, que o adorem em espírito e em verdade. O homem precisa ser primeiro preparado por Deus. Não, ele não precisa se preparar. O homem precisa vir até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai deixar ele limpinho. O filho pródigo veio sujinho, cheirando mal, descalço, todo rasgado, e saiu bem vestido, limpinho, e entrou na casa do Pai. É isso que Deus quer fazer com a gente. Então vamos passar para outra passagem, que nos vai falar de uma outra mulher. Está em Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, Lucas 10, 38, e aconteceu que indo eles de caminho, Jesus e os discípulos, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma só é necessária,
e Maria escolheu a boa parte. Duas irmãs, Maria e Marta. Quando o Senhor Jesus entrou na casa delas, elas tinham um irmão chamado Lázaro, aquele quem o Senhor ressuscita também. Logo, Maria se assenta aos pés do Senhor Jesus e estava ouvindo o que ele estava falando. Ouvir e escutar. Estava ouvindo e escutando. Às vezes a gente escuta uma coisa ao longe, né? E não sabe bem direito o som que é, mas ela estava bem próximo, não tinha como, sentada aos pés de Jesus, fala a palavra, ouvindo o que o Senhor Jesus tinha para dizer. Uma mulher, nós estamos falando aqui de mulher, nós falamos sobre mulher. Uma mulher sentada aos pés do Senhor Jesus, uma outra mulher pecadora vindo aos pés do Senhor Jesus também, trazer para ele as suas dificuldades. Jesus amava a todos, mas existiam aqueles que se aproximavam mais. E aí Marta estava ansiosa, servindo, e diz para o Senhor Jesus: minha irmã está aí sentada, e eu aqui fazendo as coisas, fala para ela que venha me ajudar, porque como é que eu vou terminar minhas coisas? O Senhor Jesus fala assim: não. Ele reprova a ideia de Marta, ele fala: não, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Quanto tempo nós temos de vida aqui? Meu pai fez 90 anos. Meu bisavô morreu com 94. Disse que a mulher mais velha do mundo estava com 110, alguma coisa assim. Quanto tempo a gente vai ter aqui? Qual é a nossa melhor parte nessa vida? Qual é a sua melhor parte? O que mais você gosta aqui dessa vida? Eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugar novo, eu gosto de fazer um monte de farra, eu gosto de ir em baile, eu gosto de um monte de coisa. O que mais você gosta? Quanto tempo você vai gozar disso daí? Das coisas dessa vida? O Senhor Jesus diz aqui, que ela escolheu a melhor parte, e isso não ia ser tirado dela. A nossa conversão, quando a gente crê no Senhor Jesus, não é uma coisa que fala assim, não é uma coisa exterior. Quando eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, eu não tenho uma mudança exterior, porque mudança exterior não funciona. Nós temos muitos que se dizem crentes, que vestem um terno, põem a gravata, anda com a Bíblia embaixo do braço, mas isso não é salvação. Se amanhã eu me mudar externamente, isso não quer dizer que eu mudei internamente. A mudança, quando uma pessoa conhece o Senhor Jesus como Salvador, é internamente, não é externo. Deus não está preocupado com o meu exterior, Deus está preocupado com o meu interior. E Maria escolheu a melhor parte, aquela parte que iria durar para sempre, ouvindo aos pés do Senhor Jesus. Essa mulher então, ela vai ouvir tudo que o Senhor Jesus tem a dizer para ela, até mais do que os próprios discípulos, coisas que os discípulos não sabiam. Por quê? Ouvidos atentos ao que o Senhor dizia. Provavelmente não estava nem ouvindo o que Marta, sua irmã, estava dizendo. Ela estava interessada no que o Senhor Jesus dizia. O Senhor Jesus achava ali em Betânia um lugar de descanso, um lugar de consolo, um lugar onde ele podia se achegar, um refúgio aqui nesse mundo. Porque a palavra fala que ele amava a Maria, a Marta e a Lázaro, seu irmão. E Lázaro, no capítulo 11, ele vai morrer. Lázaro vai morrer. E para a gente terminar no horário, a gente vai ter que... O que aconteceu com Lázaro no capítulo 11? Do Evangelho de João, desculpa. Evangelho de João, capítulo 11. João 11, 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 17.
E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E o Senhor Jesus, no versículo 39, disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. É a passagem então que o Senhor Jesus vai falar para... Ele tem que ter um encontro de novo com Maria, Marta e com Lázaro. Só que ele deixa que Lázaro morra. E quando ele vem, nós vemos que ele pede para chamar Maria. E ele tem que tratar com Marta, porque Marta, o Senhor Jesus disse para ela: Eu sou a ressurreição e a vida, teu irmão há de ressuscitar. E Marta vem, e aonde que ela vai quando ela encontra com o Senhor Jesus? Lança aos seus pés. E diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mesmo que Marta falou. Mas ela sabia, esse não teria morrido como era. Não era como Marta, estava duvidando da ressurreição, porque ela já sabia muitas coisas que o Senhor Jesus era capaz de fazer. E no capítulo 11, nós vemos uma outra passagem. Capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. É a passagem final
dessas mulheres que estavam aos pés do Senhor Jesus. E Marta e Maria aqui, nesse final, depois que o Senhor Jesus ressuscita o seu irmão Lázaro, eles fazem uma ceia. É a ceia seria o jantar do funeral. Alguém faria um jantar do funeral, né? O Senhor Jesus voltou lá para fazer um jantar. Eles fizeram um jantar para ele. E Marta servia. Lázaro estava sentado com ele à mesa, símbolo de comunhão. Marta, um símbolo do serviço. E Maria estava onde? Maria havia guardado um unguento de nardo puro, que valia quanto? Quem avaliou? Quem avaliou foi Judas, aquele que havia de trair o Senhor Jesus. 300 dinheiros. E o Senhor Jesus aqui mais uma vez não reprova Maria. Ele diz assim: deixai-a, porque para o meu sepultamento ela fez isso, ela me ungiu. Como é que Maria sabia que o Senhor Jesus havia de morrer? E ele havia de ressuscitar? Porque ela estava bem próxima do Senhor Jesus. Ela sabia até coisas que os próprios discípulos não entendiam, enquanto os discípulos estavam brigando por saber qual deles ia se assentar à direita ou à esquerda no reino de Cristo. Maria estava quietinha, ouvindo o que o Senhor Jesus tinha para falar. Onde está Maria? Maria está ungindo os pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: deixai-a. Nós só podemos entrar na presença de Deus, adorar o Senhor, quando nós saímos da condição de pecador, zeramos a nossa dívida. Agora nós podemos oferecer o quê? Adoração a Deus. Deus vai aceitar. O Senhor Jesus aceitou Maria, trazendo agora um unguento que valia quanto? 300 dinheiros. Era um valor de 1 ano de trabalho, que ela tinha guardado aquilo para o sepultamento do Senhor. Nós temos coragem de gastar 1 ano de trabalho nosso com o Senhor Jesus? Será que é dinheiro que o Senhor quer? O que valia aqui? Valia o coração de Maria, o coração derramado novamente. Ela derramou aquilo, ela não tinha como derramar o coração dela, tirar o coração dela. A adoração dela do coração saiu na forma do unguento, e se espalhou o unguento por toda a casa. A adoração, então, é o que o Senhor Jesus quer. Nossa, o Senhor Jesus é um homem que está na glória hoje, ressuscitado, e Ele quer salvar pecadores, trazer para diante de si, para que possa ser adorado. Como Ele é digno de louvor, pela obra que Ele fez na cruz por nós. Quanto eu gasto com Deus, que vai durar para a eternidade, se eu escolher a boa parte, que é Cristo, que eu vou ter por toda a eternidade? Quanto tempo eu gasto com Deus aqui? Será que eu vou estar acostumado, nós que somos cristãos? Será que eu vou estar acostumado, quando eu for para a glória, a pensar que seria quando eu for, seria uma simples passagem, como se eu estivesse em casa e saísse do meu quarto e entrasse na sala? Ou eu vou estranhar, falar: olha, onde que eu estou? Onde que eu estou? Será tudo diferente aqui? Não, nós temos que nos acostumarmos com a glória, com a nossa casa celestial. E quanto mais tempo nós gastamos com o Senhor aqui, mais próximos nós vamos estar dele. Quanto mais próximos aos seus pés, mais nós vamos entender as coisas do Senhor Jesus, mais nós vamos poder gozar dessas coisas, mais nós vamos poder adorá-lo. Deus é poderoso para salvar qualquer pecador que se achegue a Ele com um coração contrito. Deus está pronto para te receber, hoje mesmo. Hoje é o dia da salvação. Não saia daqui com a sua carga de pecados. Confesse os seus pecados. Chegue hoje na sua casa, se for o caso, se ajoelhe e confesse ao Senhor Jesus. Fala: Senhor, o Senhor é um Salvador, eu sei que o Senhor pode perdoar os meus pecados. Podemos dar graça?